Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal, estreando o quadro dos palpites da semana. Hoje, quarta-feira, quando esse vídeo está sendo postado, amanhã, quinta, começa a temporada da NFL. Teremos Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys, o kickoff da NFL, e depois a gente só para lá em fevereiro, quando passar o Super Bowl 60. Né? Setembro sempre chega, aquela frase clássica, depois de meses, meses e meses sem futebol americano, amanhã está de volta a nossa tão querida National Football League. Para quem gosta e também para quem está chegando agora, vai né, se acostumar a torcer e acompanhar a nossa querida NFL. Vai ser um... Não vão ser só palpites, eu vou dar um pitaco assim sobre cada jogo, histórias que a gente tem que ficar de olho principalmente em cada um desses jogos e, claro, quem eu considero o favorito para vencer essas partidas. Não esqueçam, antes de começar o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube e também sigam o Endzone BR tanto no Twitter quanto no Spotify, certo? Os links estão todos aqui na descrição também para quem está no Spotify, somente ouvindo, dá uma passadinha lá no YouTube que tem para vocês se inscreverem também. Vamos lá então. Primeiro jogo, quinta-feira. Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles vão disputar no kickoff da NFL. Já teremos um jogo de uma das maiores rivalidades da liga para começar a temporada com o pé direito. Philadelphia Eagles recebendo o banner. Nick Sirianni deixou bem claro que o time não vai estar em campo quando o banner for estendido. Acho que os Eagles estão muito sérios nessa ideia de deixar o Super Bowl na temporada passada. Passou, venceu. Agora o foco é tentar conquistar um título novamente. E acho que essa mentalidade é muito correta, tanto do Nick Sirianni, mas principalmente do grupo de jogadores liderados ali pelo Jalen Hurts. É um cara que a gente sabe pode ter os seus problemas, mas é um líder, é um cara focado e muito acima da média nesse quesito, né, de seriedade e de saber levar o vestiário pelas atitudes, não só pelas palavras. Aqui meu palpite vai ser uma vitória do Philadelphia Eagles. Não acho que vai ser um jogo fácil para os Eagles, mas o fato do Dallas Cowboys terem perdido o Micah Parsons, terem trocado o Micah Parsons, é um fator que eu acho que vai ser determinante, porque esse ataque dos Eagles é muito, muito, muito forte. E aí, bom, tu perdeu um jogador do nível do Micah Parsons, que era um cara que com certeza ia incomodar, a chance dele ter pelo menos um sec nesse jogo era muito grande, fora as outras coisas que ele pode conseguir fazer, como forçar um fumble, como muitas vezes ele obrigou o Jalen Hurts a forçar, ou uma pressão que acabasse numa interceptação. Não teremos mais o Micah Parsons fazendo essas plays pelo Dallas Cowboys, e por conta disso eu vou com o Philadelphia Eagles. Acho que o grande confronto que a gente tem que ficar de olho aqui é o jogo terrestre do Philadelphia Eagles contra a defesa terrestre do Dallas Cowboys. Foi uma defesa que começou muito mal na temporada passada, mas melhorou o seu miolo de linha defensiva. Eu acho que vai estar melhor esse ano. E também a secundária do Philadelphia Eagles contra os recebedores do Dallas Cowboys. George Pickens chegou, tem CeeDee Lamb e agora o Philadelphia Eagles. Bom, tem Quinnan Mitchell como seu cornerback 1, mas há uma dúvida em quem vai ser o cornerback 2 desse time, se vai ser o Adoree Jackson. Eu imagino que ele estreie como titular, e eu particularmente não sou tão fã do Adoree Jackson, não acho que ele seja um jogador ruim, mas não é do mesmo nível, assim, não tá nem perto do nível que o Darius Slay era. Tem Cooper DeJean ainda sendo esse níquel, mas tem essa dúvida tanto na posição de cornerback quanto na posição de safety para saber quem que vai ser a dupla do Reed Blankenship. Acho que hoje o favorito é o Sidney Brown, mas é um cara que não está pronto ainda para ser titular. E bom, o Andrew Mukuba, o rookie, está disputando com ele, e isso diz mais sobre o Sidney Brown do que qualquer outra coisa. Ele está aí na liga já faz 2 ou 3 temporadas, já acho que tá indo para a terceira temporada, e tá perdendo talvez a posição titular pro rookie Andrew Mukuba. Então assim, acho que esses dois duelos são importantes pra gente abrir o olho nesse confronto, mas eu ainda fico com uma vitória do Philadelphia Eagles. Tem um plantel muito bom, um time com poucas mudanças, que não vive, né, a crise que o Dallas Cowboys vai viver, tem vivido nos últimos anos, e agora com essa troca do Micah Parsons, né, botou uma pressão ainda maior nas costas desse time. Indo adiante, o jogo do Brasil. Kansas City Chiefs enfrenta o Los Angeles Chargers, um jogo, né, bom, um privilégio que a gente vai ter
de ver Patrick Mahomes em solo brasileiro, em solo nacional, assim como Justin Herbert e diversos outros ótimos jogadores. Acho que vai ser uma partida muito equilibrada. O Omar Hampton é um cara que tem tudo para desequilibrar esse time dos Chargers. É um cara que chega no estilo que o Harbaugh gosta muito. Vai ser um time físico, um time com uma linha ofensiva física, que vai correr muito com a bola e tem um grupo de recebedores melhor. Acho que esse duelo entre o jogo terrestre e a fisicalidade dos Chargers contra essa defesa dos Chiefs é o que a gente tem que ficar mais de olho. De qualquer forma, fico com uma vitória do Kansas City Chiefs. Acho que é difícil apostar contra Patrick Mahomes. Estiveram no último Super Bowl, tem um histórico favorável contra esse time dos Chargers e acho que o Mahomes vai conseguir liderar mais uma vitória contra o Justin Herbert. Acho que a gente tem que ficar de olho nessa secundária dos Chargers. Acho que sinto um pouco de falta de talento ali, mas também principalmente no duelo entre o pass rush da equipe dos Chargers, que não tem grandes estrelas e eu acho que precisa produzir bem nessa temporada, contra essa linha ofensiva dos Chiefs. Estou muito curioso para ver como vai funcionar, como vai ficar a posição de tackles titulares, quem vai assumir de fato a posição de guarda titular. Então, acho que essa dinâmica da linha ofensiva dos Chiefs contra esse pass rush dos Chargers, que eu sinto que falta um pouco mais de talento, alguém mais dominante, não acho que o Khalil Mack seja mais esse jogador. É um duelo interessante, assim como o jogo terrestre dos Chargers, que vai vir muito forte esse ano, principalmente na figura do Omar Hampton. Mas aqui sigo uma vitória do Kansas City Chiefs, porque é difícil, não vou apostar. Eu aqui não apostarei contra Patrick Mahomes e companhia, não apostarei contra Andy Reid. Afinal, né, eles gostam de calar a boca de todo mundo e não vou ser eu que vou apostar contra eles. Indo adiante, chegando nos jogos de domingo, os jogos das 2 horas da tarde, teremos Miami Dolphins contra Indianapolis Colts. Dois times com muitas dúvidas. Acho que o McDaniel chega muito pressionado nessa temporada, assim como o Tua também chega. O time precisa apresentar resultados. A gente já viu vários depoimentos de como esse vestiário anda ruim. E pelo lado dos Colts, é um time que investiu, tem boas peças na defesa agora. Trouxe o Luan Aruno que saiu do Cincinnati Bengals, um bom coordenador defensivo. Chegaram boas peças para essa defesa. Mas Daniel Jones vai ser o QB titular. Isso diz muito sobre o que o Anthony Richardson foi e está sendo na NFL. E por conta disso, eu fico com uma vitória do Miami Dolphins. Acho que o principal duelo, coisas que a gente tem que ficar de olho aqui, seria o jogo aéreo da equipe do Miami Dolphins contra essa defesa aérea do Indianapolis Colts. Os Colts sofreram em alguns jogos na temporada passada com esse jogo aéreo, e os Dolphins sofreram em conseguir produzir de maneira efetiva, principalmente porque o Tua esteve machucado, porque o Tyreek Hill não jogou 100%, né, 100% saudável. Então acho que é muito interessante a gente ver se esse time vai conseguir voltar a produzir, pelo menos de maneira parecida com o que foi o auge do Mike McDaniel nessa equipe, porque ele entra muito pressionado, assim como o Tua. O Tyreek Hill está insatisfeito. Então acho que a gente vê esse time, né, produzir é essencial. Tem o Jaylen Warren, então assim, tem boas peças para produzir. E eu acho que a gente precisa ver esse ataque, principalmente de maneira aérea, produzindo. De resto, tô curioso para ver como vai ser essa partida do Daniel Jones, né? Vai ser ele o QB titular? O Anthony Richardson tá tão mal assim? Bom, acho que o Shane Steichen ele tem que entregar muita coisa. Acho que o Daniel Jones talvez ele vai tentar reproduzir o que foi, né, em 2023, que deu certo pro Daniel Jones. Mas assim, é um QB muito abaixo da média e que não me passa confiança nenhuma. Acho que se os Colts ganharem esse jogo, vai ser pela defesa. Tem um bom pass rush, então acho que também esse duelo do pass rush dos Colts contra essa linha ofensiva dos Dolphins, que deixou muito a desejar na temporada passada, é outro duelo interessante. Mas aqui vou com uma vitória do Miami Dolphins, confiando nessa recuperação do Tua e do Mike McDaniel para uma vitória no domingo. Seguindo, né, adiante nos jogos das 2 da tarde, temos Pittsburgh Steelers contra New York Jets. E aqui, né, um duelo muito interessante entre os QBs
das equipes, né? Justin Fields, que esteve no Pittsburgh Steelers na temporada passada, sendo o QB1 do New York Jets, enquanto o Aaron Rodgers, que esteve no New York Jets na temporada passada, será o QB1 da equipe dos Steelers. Fico aqui com uma vitória do Pittsburgh Steelers. Não sou um grande fã de Aaron Rodgers em 2025, que fique claro. Mas bom, é um ataque que tem muito mais peças. Tem o Rodgers, tem um bom jogo terrestre, tem uma linha ofensiva sólida e física, um bom grupo de talentos, que é algo que o Arthur Smith gosta bastante. Então eu espero ver bastante play action, bastante run pass option pro Pittsburgh Steelers correr. Muitas corridas, muitos pacotes pesados em campo, enquanto o Aaron Rodgers soltando algumas bombas no fundo por DK Metcalf. Então assim, tirando isso, acho que a defesa dos Steelers é só boa demais para esse ataque dos Jets. Acho que o Justin Fields não vai conseguir conduzir uma vitória jogando contra TJ Watt, jogando contra Jalen Ramsey, jogando contra Darius Slade, jogando, enfim, contra uma defesa que, acima de tudo, é muito experiente, muitos jogadores cascudos que sabem vencer jogos, sabem fazer boas jogadas, big plays para vencer os jogos. Então, assim, acho que ficar de olho. Acho que essa secundária da equipe dos Steelers, que melhorou muito com as adições de Jalen Ramsey e Darius Slay, contra o jogo aéreo dos Jets, né? Principalmente para ver o que o Justin Fields vai conseguir arrumar. Acho que além disso, ver se essa defesa dos Jets vai voltar forte nessa temporada, porque a gente sabe que depois de tudo que aconteceu lá, da confusão que foi a temporada passada, essa defesa decaiu muito. Mas ainda tem ótimos jogadores que são capazes de produzir e levar esse time a vitórias. E acho que, bom, contra o Aaron Rodgers é uma boa hora para te mostrar isso, principalmente no ano de 2025, mas não sei se essa defesa vai ser capaz de segurar por muito tempo. De qualquer jeito, fica uma vitória aqui do Pittsburgh Steelers. Indo adiante, Carolina Panthers e Jacksonville Jaguars, talvez um jogo em que as pessoas não estejam muito interessadas em assistir. Acho que dessa janela das 2 horas vai ser um dos jogos com menor audiência, mas fico aqui com uma vitória do Carolina Panthers, sim. Vou apostar em Bryce Young, acho que o Jacksonville Jaguars ainda está ali se adaptando com o Liam Cohen, que está chegando agora. Quero ver muito como é que o Liam Cohen vai encaixar o Trevor Lawrence nesse esquema dele. A gente sabe que ele teve um bom trabalho com QBs na sua breve carreira na NFL e no college, mas é interessante ver se ele vai conseguir fazer o Trevor Lawrence render o que a gente esperava dele na liga quando ele chegou. Mas eu fico com o Carolina Panthers. Acho que o Bryce Young se encontrou no final da temporada passada e acho que ele tem tudo para dar um próximo passo. Estou muito curioso para ver esse ataque dos Panthers. Tem bons jogadores, tem bons running backs, tem um grupo de wide receivers novo, né? E agora tem o Jacksonville Jaguars pela frente, que é um time que também está numa fase de reformulação. Tem boas peças no ataque, tem na defesa. Eu sinto falta de playmakers, apesar de achar que tem um pass rush interessante. Se eu pudesse destacar um duelo nesse jogo, colocaria o pass rush do Jacksonville Jaguars contra a boa linha ofensiva do Carolina Panthers. Acho que conseguir pressionar o Bryce Young talvez seja um bom caminho para os Jaguars conseguirem vencer esse jogo. De resto, estou curioso para ver como é que esse time do Panthers, no geral, vai se portar. Tanto na defesa, que na minha opinião melhorou via draft e free agency, mas também no ataque, que para mim também está melhor. Estou muito curioso para ver esse time dos Panthers em campo nessa temporada. Indo adiante, Cardinals e New Orleans Saints. Aqui eu nem vou perder muito tempo. Acho que esse time dos Saints só não é bom o suficiente. Muitos jogadores velhos, Tyler Shough de QB, Spencer Rattler de QB. Então, assim, só não. Acho que o Kyler Murray tem que se provar. Os Cardinals têm boas peças nesse ataque. Melhorou defensivamente, principalmente com a adição via draft. E também do Josh Sweat via free agency. Então, assim, fico com os Cardinals aqui. Não espero nada desse time do New Orleans Saints para essa temporada. Com todo respeito à torcida do Saints, aqui acho que é poupa tempo. Indo adiante, temos New York Giants e Commanders. NFC East, começando com 2 confrontos divisionais. E aqui eu fico com os Commanders. Um time que joga em casa, um time que está há mais tempo juntos. J.D. Daniels vindo para sua segunda temporada como QB titular dessa equipe. Uma linha ofensiva que está melhor do que na temporada passada.
Enfim, um time mais encaixado. Na equipe dos Giants, teremos a estreia de Russell Wilson como titular. Acho que a gente tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse esquema. Espero ver um time dos Giants correndo muito com a bola e muitas bombas no fundo do campo com o Russell Wilson, que é uma coisa que ele ainda consegue fazer muito bem. Além disso, acho que o duelo, talvez pra gente ficar de olho, esse pass rush dos Giants, que tem muitos jogadores interessantes contra a linha ofensiva dos Commanders. Acho que, bom, se os Giants conseguirem pressionar bastante, incomodar o Jayden Daniels, tirar ele do pocket, é um caminho para vitória. Tirar o Jayden Daniels do pocket não quer dizer que tu vá vencer os jogos, porque, bom, a gente sabe da capacidade atlética e móvel que ele tem para ganhar jardas com as pernas. Mas é um bom caminho, né? Tu ter ali, conseguir pressionar ele bastante, tirar ele da zona de conforto, é importante. Acho que esse pass rush dos Giants pode levar a equipe à vitória. De qualquer forma, fico com uma vitória dos Commanders, principalmente porque jogam em casa e estão há mais tempo juntos, estão adaptados. Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons. Os Bucks vêm para mais uma temporada em que são um time com boas peças. Acho que não ter o Tristan Wirfs é uma coisa que afeta bastante, porque, bom, é um jogador que é importantíssimo, talvez o melhor offensive tackle de toda a liga. Não vai estar disponível para jogar. E os Falcons fizeram boas apostas para o pass rush, principalmente via draft. Né? Acho que principalmente na figura do James Pierce Jr., que é um cara que eu espero bastante na NFL. Quem que eu aposto nesse jogo? Acho que é um duelo muito equilibrado. O Michael Penix jogou bem na temporada passada e eu tô curioso para ver como ele vai começar essa temporada de titular na liga. Mas eu vou com uma vitória do Tampa Bay Buccaneers. Acho que são só muitas armas ofensivas para os Falcons terem que lidar nesse time dos Bucks. É um grupo de recebedores muito extenso, tem um bom jogo terrestre, tem o Baker que tem rendido muito bem na liga. Claro, não tem o Tristan Wirfs, que é um fator, mas eu acho que são muitos jogadores para fazerem jogadas para essa defesa dos Falcons, que sofreu bastante na temporada passada, principalmente por não ter um pass rush produtivo o suficiente para incomodar os ataques adversários. E por conta disso, por não ter a certeza que esse pass rush vai conseguir render de imediato, principalmente por ter jogadores muito novos, eu fico com uma vitória do Tampa Bay Buccaneers. Indo para mais um jogo, mais um duelo divisional, Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Aqui também eu vou de poupa-tempo. Acho que os Browns têm bons jogadores, mas assim, Joe Flacco titular em 2025 não me anima. Essa defesa tem boas peças, é verdade. Acho que ali fica um caminho para a vitória, mas esse ataque dos Bengals também é bom demais. Então, assim, acho que os Bengals vão conseguir produzir muito bem ofensivamente. Tem Joe Burrow, tem Ja'Marr Chase, tem, enfim, vários jogadores que já produziram muito na temporada passada, né? Em especial nessa dupla Chase e Burrow. E a defesa dos Browns, apesar de terem bons jogadores, acho que não é o suficiente para parar esse time dos Bengals. De qualquer forma, esse ataque dos Browns, mesmo tendo o Joe Flacco como titular, pega uma defesa fraquíssima. Fraquíssima que é a defesa dos Bengals. Acho que vai ser um jogo que talvez os ataques pontuem bastante. De qualquer forma, acho que o ataque dos Bengals tem mais potencial de fazer mais pontos e vencer esse jogo. Fico aqui com uma vitória do Cincinnati Bengals. Também não espero muito do Cleveland Browns nessa temporada. Las Vegas Raiders e New England Patriots. Teremos aqui um duelo de dois times que mudaram bastante nessa temporada. Estreia de novos treinadores nos dois lados. Raiders com QB novo no Geno Smith. Jogo equilibrado. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Os Patriots jogam em casa, então, bom, tem essa vantagem. Ainda é um jogo da janela das 2 horas. Mas acho que os Patriots têm muitos jogadores novos que ainda não têm química suficiente. Uma linha ofensiva com bastante mudança, então a gente sabe que isso às vezes demora um pouco a engrenar para chegar naquele nível ideal. E os Raiders, é verdade, também tem muitas mudanças, mas eu acho que é um time que é mais maduro. Tem Geno Smith, tem uma boa linha ofensiva, tem Max Crosby, que vai estar mais saudável esse ano. Tem bons recebedores, é verdade que não tem uma grande secundária na defesa, mas acho que é um time hoje mais maduro. Acho que os Patriots podem fazer frente, acho que os Patriots vão ter um jogo terrestre melhor, vai ser um time que vai ser mais equilibrado, vai fazer mais sentido em campo, a gente vai entender, vai ter uma lógica por trás das jogadas, mas para começar a temporada, por ser um time com mais experiência, com jogadores mais calibrados, jogadores que estão acostumados a estarem na NFL, acho que os Patriots é um time muito novo e com muitos jogadores que chegaram agora.
Por conta disso, fica uma vitória dos Raiders. Acho que o Pete Carroll começa essa campanha, essa trajetória dele com o pé direito. Fechando aqui, né, os jogos das duas e entrando então nos jogos da janela das 5 horas. Temos mais um jogo divisional, São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. O que eu tô curioso para ver nesse jogo? Acho que essa defesa do Seahawks me interessa bastante. É uma defesa que, bom, a gente sabe como o McDonald gosta de entregar disfarces, a gente sabe como essa defesa gosta de ser engraçadinha em muitas das jogadas, e esse ataque dos Niners ainda tem muitos desfalques. Estou curioso para ver como essa linha ofensiva vai trabalhar, estou curioso para ver como o Christian McCaffrey vai voltar da lesão que ele teve. A gente sabe como lesões de running back são preocupantes, e por conta disso eu acabo ficando com uma vitória do Seattle Seahawks. Acho que é um time que mudou muito ofensivamente, eu estou curioso para ver isso. Sam Darnold estreando, mas joga em casa, tem uma defesa excelente e os Niners têm um ataque que hoje está um pouco ainda desfalcado, na minha opinião, e eu quero ver como é que vai começar essa temporada. De qualquer forma, acho que é um jogo muito equilibrado. Seattle Seahawks e Niners nos últimos anos têm entregado bons jogos, jogos que são emocionantes, então é um bom jogo para a gente assistir nessa janela das 5 horas. Mas, né, se eu dissesse aqui, duelos para ficar de olho, acho que esse pass rush da equipe dos Niners com o Nick Bosa e as adições que tiveram via draft contra essa linha ofensiva do Seahawks, que também teve adição, por exemplo, do Grace Able, um bom jogador, e uma linha que sofreu na temporada passada, então precisa dessa ajuda. Acho que é um duelo importante, porque a gente sabe principalmente como o Sam Darnold fica, como o jogo dele decai quando ele é muito pressionado. E também destacaria, eu acho, que o jogo terrestre dos 49ers contra a defesa do Seahawks. Essa defesa do Seahawks... Perdão. Essa defesa do Seahawks é muito interessante, tem boas peças. E o Mike McDonald gosta muito, né, de ser engraçadinho, de entregar disfarces. Eu tô curioso para ver como que ele vai fazer para parar o Christian McCaffrey. Titans e Broncos, aqui eu acho que é mais um jogo poupa-tempo. Esse time dos Broncos é muito bom, tem uma defesa sensacional. Tem o Depoy, né, Patrick Surtain, tem um pass rush com o Nick Bonito ali liderando. Absurdo, tem um grupo de linebackers muito bom, uma secundária fantástica que teve ainda mais adições nessa temporada. Então, assim, o time dos Titans ainda vive um processo de formulação. Acho que é um duelo interessante, esse pass rush absurdo da equipe dos Broncos contra essa linha ofensiva dos Titans, que também melhorou bastante, principalmente para proteger o seu QB calouro, Ken Ward. Então acho que aqui o principal é ver como o Ken Ward vai se portar no seu primeiro jogo na NFL. Já estreia numa panela de pressão, jogando fora de casa contra os Broncos, contra uma defesa sensacional. Acho que talvez para mim, aposto que vai ser a melhor defesa da temporada de 2025, o Denver Broncos, contra o calouro. Então, assim, duelo bem interessante por Ken Ward, mostrado que ele é feito, mas fico aqui com uma vitória do Denver Broncos. Indo adiante, ainda na janela das 5 horas, jogaço pra gente ver Detroit Lions e Green Bay Packers. Não quero me estender muito porque o vídeo já tá longo, vou ficar com uma vitória do Green Bay Packers. Tem Micah Parsons nessa defesa agora, tem uma boa secundária, apesar de eu não gostar tanto do grupo de corners, né, desse time, mas tem um bom grupo de safeties, um ataque com muitas peças interessantes, Jordan Love, um bom grupo de recebedores, tem a estreia de Matthew Golden nesse time, um bom jogo terrestre, enquanto nos Lions, é verdade, também temos muitas boas peças, uma secundária que conseguiu melhorar ainda mais, por incrível que pareça, da temporada passada para essa. Tem a volta do Aiden Hutchinson para esse pass rush, tem um ataque maravilhoso, a gente conhece com Amon-Ra St. Brown, principalmente, e Jahmyr Gibbs liderando junto com Jared Goff, mas tem 2 pontos que eu acho que são importantes e que vão fazer os Lions perderem esse jogo. Primeiro, essa linha ofensiva que teve muitas mudanças importantes, principalmente no miolo, o que pode atrapalhar essa dinâmica de começo, principalmente jogando contra o Micah Parsons, e também a mudança de coordenadores, tanto ofensivos quanto defensivos. A gente sabe o quanto isso prejudica e às vezes demora um pouco a embalar. Por conta disso, Packers jogando em casa, um time que está mais acostumado, mais adaptado, tem a adição do Micah Parsons, fica com uma vitória de Green Bay nesse jogo. Acho que fechando, né, os jogos na janela das 5 da tarde, Los Angeles Rams e Houston Texans, mais um jogo muito interessante, um jogo bem equilibrado, duelo de CJ Stroud e Matthew Stafford, 2 grandes QBs, 2 dos melhores QBs da liga, acho que saindo ali daquele bolinho de Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson e Joe Burrow, eu diria que são o 5º e o 6º melhores QBs da liga, Matthew Stafford e CJ Stroud.
fico com uma vitória do Los Angeles Rams. Por quê? Acho que esse time tem... Acho que é um duelo pra gente ficar de olho que vai ser muito bom. Esse ataque aéreo dos Rams com o Stafford, Pucanacua e Davante Adams contra essa defesa aérea da equipe dos Texans, que é muito boa. Acho que a gente já tem um duelo muito bom pra gente ver nesse jogo. Acho que vai ser um jogaço de futebol americano. 2 ataques com ótimos jogadores. E outro duelo também, pra gente ficar de olho, é o pass rush dos Rams, que jogou muito bem na temporada passada, contra essa linha ofensiva dos Texans, que foi um problema pro CJ Stroud. Por conta disso, acho que o duelo entre o jogo aéreo dos Rams contra a defesa aérea dos Texans é muito equilibrado. Mas eu acho que fica levemente com uma vitória dos Texans. Mas eu acho que o pass rush dos Rams ganha por muito dessa linha ofensiva dos Texans. E por isso eu coloco uma vitória do Houston Texans nesse jogo. Mas do Los Angeles Rams nesse jogo, perdão. Mas não me surpreenderia com uma vitória dos Texans. Tem boas peças na defesa. Ótimas peças na defesa. Tem CJ Stroud, tem Nick Williams. Então assim, é um jogaço. É um jogaço de futebol americano. Não me surpreendo com ninguém vencendo. Mas preciso escolher alguém. E vou com Los Angeles Rams. Chegando no nosso Sunday Night Football, que delícia, Lamar Jackson contra Josh Allen logo na primeira semana. NFL é muito bom, que saudade que eu tava disso. Difícil, hein? Muito difícil esse aqui, mas eu fico com o Baltimore Ravens. Tem Derrick Henry, tem Lamar Jackson, tem um bom grupo de recebedores. Claro, não tem um grande recebedor, mas tem ali o Zay Flowers, que é um cara muito interessante. Tem Mark Andrews, que a gente não sabe como é que vai estar, e tem o Isaiah Likely, então assim, é um bom grupo de recebedores. E esse time dos Bills também tem muito talento, principalmente no Josh Allen, tem uma ótima linha ofensiva, tem bons recebedores, apesar de também não ter um grande recebedor. Tem James Cook, tem boas peças na defesa, mas eu acho que essa defesa dos Ravens vai vir muito bem nessa temporada. Acho que o Zach Orr conseguiu encaixá-la muito bem na segunda metade da temporada passada. A gente sabe que o time começou com altos e baixos, defensivamente falando. Mas eu acho que nessa temporada vai estar muito melhor. Tem boas adições nessa secundária. Não tem, é verdade, talvez um grande jogador de pass rush na ponta dessa linha, mas tem boas peças ainda. É um time que pressiona com muitos jogadores diferentes. E tem uma secundária que está ainda melhor. Acho que eu fico com uma vitória dos Ravens por conta disso e porque eu sou Lamar Jackson nas cabeças. Sou muito fã do Lamar Jackson, apesar de também gostar muito de Josh Allen. Mas aqui fico com uma vitória do Baltimore Ravens. Mas assim, que privilégio, que jogaço que a gente recebe logo na semana 1. E para fechar, que já tá longo demais esse vídeo, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Com todo respeito ao Bearsão, melhorou muito. Tô muito curioso para ver como é que vai ser essa estreia dessa nova comissão técnica. Como é que o Ben Johnson vai estrear como head coach, como é que o Caleb Williams vai se portar, e como é que esse ataque, que tem ótimas peças, vai se portar sob o comando do Ben Johnson. Mas ainda falta muito entrosamento, acho que tem um caminho para percorrer. E por conta disso eu fico com os Vikings, que é um time muito bom. Curioso para ver como vai ser a estreia do J.J. McCarthy como QB titular, mas ele tem um grupo de recebedores maravilhoso, uma linha ofensiva muito boa, um jogo terrestre sólido e uma defesa com ótimas peças. Então, por conta disso, eu fico com o Minnesota Vikings. Já ficou longo demais esse vídeo, não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e sigam a EndZoneBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vai ter análise e review de todos os jogos. Sexta sai um vídeo falando do Thursday Night Football entre Eagles e Cowboys. Sábado vai sair um vídeo falando do São Paulo Game entre Chargers e Chiefs. Segunda vai sair um vídeo falando sobre todos os jogos da rodada de domingo, certo? Um abraço, valeu e tchau!